Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. E hoje é um dia muito especial, né? Para nós, um dia que nós relembramos de forma mais acentuada, né, a ressurreição de Jesus. Podemos nos lembrar disso com mais intensidade, né, de forma mais intensa, porque é algo que nós precisamos carregar todos os dias conosco, né, não nos esquecermos, mas ter um dia especificamente em que nós podemos nos lembrar disso sempre é importante. Nós sempre precisamos valorizar e adorar ao Senhor, agradecer ao Senhor por conta disso, né, por termos o privilégio de estarmos vivendo, né, em um período pós-ressurreição, né, tendo tantos testemunhos, né, à nossa disposição sobre este momento. E é algo que nós somos realmente privilegiados por vivermos. Amém? Bom, irmãos, semana passada nós falamos aí, demos continuidade, né? Nós falamos sobre as duas bestas do Apocalipse aí no capítulo 13. E ainda dentro do capítulo 13, a partir do versículo 16, semana passada nós lemos até o 15, né? Nós vamos ver um pouco sobre a marca da besta e o famoso número 666, ou 666. Certo? Então abra sua Bíblia em Apocalipse 13. Nós vamos ler os versículos 16, 17 e 18. Diz assim o texto: A todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de ser humano, e esse número é 666. No capítulo anterior, irmãos, nós já tivemos aqui uma pequena introdução e até mesmo uma resposta, né, do que seria talvez essa marca da besta, né? Mas eu entendo que esse seja talvez o tema mais discutido do Apocalipse, talvez, né? Existe uma grande dúvida, existe várias interpretações, né? Várias ideias que se cria a respeito do texto e do que seria essa marca, então. E por isso nós vamos dedicar então o estudo de hoje inteiro para falar sobre isso, ok? Então assim, não é de hoje que nós vemos e que nós temos muitas pessoas tentando atribuir diferentes tipos de significado à marca da besta e ao número 666. Né? Nas últimas décadas aí nós vamos ver que várias coisas e pessoas foram identificadas então em relação ao que seria aí a marca da besta. Por exemplo, já disseram que a marca da besta seria aquele código de barras para identificar um produto, quando ele saiu lá atrás, né, quando essa tecnologia surgiu, muito se falou que seria isso. Depois, um pouco mais à frente, muito se falou também do www, né, da internet, que hoje quase nem se usa mais, né? É uma sigla ali que fica meio até escondida ali quando você vai entrar em algum site. Quando a internet começou a se popularizar, a ganhar uma dimensão maior, essa questão do www também veio muito forte, né? E muita gente começou a atribuir a isso também. E talvez aquilo que seja mais recente, né? A onda do momento, mas que já vem de um bom tempo aí, também perdurando, é o famoso microchip, né? Que se diz que vão implantar nas pessoas, implantar sob a pele, enfim. E justamente com o avanço da internet, e praticamente ela ter se tornado muito acessível para quase todas as pessoas,
começa a surgir muitas e muitas especulações a respeito disso, né? Vários vídeos conspiratórios são feitos. Isso acaba que confundindo também, né, muitos dos cristãos. E muitos daqueles também que são curiosos aí a respeito do tema. Existem também algumas outras sugestões que surgiram no decorrer dos tempos aí, um pouco menos conhecidas, né? Mas já falaram que a face da moeda de 10 centavos dos Estados Unidos, né, da moeda norte-americana, já falaram sobre isso, já falaram que a questão da troca ali, da observância do domingo ao invés do sábado, também seria essa marca. Enfim, são muitas coisas aí que já colocaram para tentar decifrar, né, e definir. De forma geral, irmãos, a interpretação mais conhecida sobre a marca da besta é que essa marca ela será um sinal único, individual e externo, que será visível no caso, né, que vai ser implantado nas pessoas, na sua fronte, ou seja, ali na sua testa, ou na mão direita dos homens, em um momento específico da história, durante a grande tribulação. A ideia, então, é que essa marca ela será usada como uma forma de controle pelo anticristo, para identificar os seus adoradores, para identificar aqueles que são seus, né? E o texto aqui vai dizer que todos os homens deverão ser marcados. E quem não tiver então a marca da besta, né, quem não aderir isso e não adorar ao anticristo como seu Deus, não poderá então comprar, vender ou participar de qualquer tipo de transação de negócios financeiras, né, comerciais, e serão perseguidos e até mesmo mortos, certo? Então essa é a interpretação mais popular, e essa interpretação ela veio se popularizando no decorrer do tempo, né, da história, principalmente de 30 anos para cá, por conta daquela série de livros e filmes deixados para trás, que todos nós acho que já assistimos ou já vimos alguma coisa do tipo, que é uma interpretação adotada geralmente pela classe pré-milenista dispensacionalista, né, que, como nós já falamos, é a posição escatológica mais recente, que surgiu mais recente dentro do cristianismo, e que também é predominante ali entre a maioria dos cristãos da atualidade, né, principalmente por conta desse apelo muito forte, né, que aí você faz filmes, você faz livros, e isso fica muito, né, salta aos nossos olhos, né, isso traz um certo, a gente se impressiona, né, com as coisas que a gente vê, porque a gente lê o que está escrito na Bíblia, a gente às vezes não consegue criar uma imagem disso, né, a gente não consegue ter a dimensão exata. E aí quando você vê um livro, você lê um livro, você vê um filme, né, falando sobre aquele tema, aquilo meio que te impressiona de certa forma, e a gente tende a acreditar. Só que é importante também nós lembrarmos que essa corrente escatológica dos pré-milenistas dispensacionalistas é a corrente teológica e escatológica que defende uma leitura do livro do Apocalipse futurista, como nós já explicamos, sobre acontecimentos que vão acontecer ainda no futuro, certo? Eles entendem que a partir então do capítulo 4 do livro do Apocalipse, começa-se então um período futuro da história. Até o capítulo 3 são evidências práticas daquilo que a igreja precisa fazer, né, nas cartas para 7 igrejas. Então a partir do capítulo 4 seria situações que ainda irão acontecer sobre o futuro. Então, na maioria das vezes, é entendido como sendo a grande tribulação, né? A leitura dos pré-milenistas aqui é de que o que acontece a partir do capítulo 4 são coisas que estão inseridas na grande tribulação, certo? Que vai ter aí um período de duração de 7 anos, e a igreja será arrebatada antes, então, desse período. A outra interpretação sobre a questão da marca da besta, que é e o número, né, 666, é uma interpretação um pouco mais tradicional, né, que ela faz parte do cristianismo histórico, né, que vem já de séculos,
e vai defender então que a marca da besta, ela está presente em todas as gerações, né? Ou seja, Satanás, ele sempre teve os seus adoradores, os quais sempre foram marcados por ele, e viveram e tiveram as suas vidas práticas, as suas ações já baseadas naquilo que eles eram, certo? Com a inspiração do diabo já. Então, como que nós podemos definir? É o que eu sempre falo, irmãos. Nós temos sempre as interpretações, né? Pelo menos duas muito fortes. E aí vai da sua leitura, né? Da maneira como você tende a ler o livro do Apocalipse. Se essa leitura mais literal e futurista, a gente não precisa gastar tanto tempo em explicar ela, porque ela já é autoexplicativa, né? Não tem muito o que se falar, é aquilo que está escrito mesmo, e você identifica como coisas que ainda vão acontecer, né? Que talvez não se sabe muito bem a forma como vai se manifestar, mas como nenhuma das posições vai saber direito, mas é mais literal, é mais claro, né? E essa outra segunda interpretação, que é a interpretação mais tradicional, ela precisa um pouco mais de profundidade, porque vai falar a respeito de muitos simbolismos, então precisa se explicar o que são esses simbolismos, tá? Então, para nós entendermos aqui, nós precisamos sempre nos lembrar, né, de que é necessário, ao lermos o livro do Apocalipse, entendermos qual que é a forma mais coerente de interpretação do livro, né, considerando o seu contexto histórico, seu contexto cultural, o propósito pelo qual o livro foi escrito, as características ali que estavam inseridas e também o estilo literário, a forma como o livro é escrito, tá? Então nós não podemos simplesmente isolar 3 versículos de um livro inteiro, de um capítulo inteiro, e criar em cima desses 3 versículos, construir teorias, construir interpretações, tá? Nós não podemos fazer isso. Tem uma frase muito comum, né, no meio acadêmico, teológico, que se diz que texto fora de contexto vira pretexto para heresia. E é muito isso. Nós tiramos um texto, um versículo de um contexto inteiro, de um livro inteiro, de uma carta inteira, a gente tende a interpretar da maneira errada, certo? Eu já dei esse exemplo aqui uma vez. Se você pegar uma carta que te mandaram, alguém te manda uma carta, essa carta ela tem 30 páginas, e aí você pega um parágrafo dessa carta, ou então uma linha dessa carta de 30 páginas, e com essa linha você quer interpretar as 30 páginas. Não tem como. Vai ficar faltando muita informação e pode ser que você deturpe tudo que está escrito no restante da carta. A mesma coisa acontece quando nós lemos a Bíblia. Nós não podemos simplesmente ler a Bíblia como se ela fosse uma caixinha de promessas, né? Sair pegando ali, né, a promessa do dia, isso aqui é o que vai acontecer. Não, nós precisamos entender um contexto todo do que está acontecendo, tá? Então, o primeiro ponto aqui que nós temos que analisar é entender o que significa essa expressão marca da besta. Entender que também João, o que João, no caso, ele está querendo dizer quando ele fala, quando ele se refere aqui à marca da besta. Quando nós pensamos hoje em um fazendeiro, né, que ele possui muitos gados, é muito comum que ele faça uma marca nesse animal, né, para que se saiba quando esse animal, porventura esse animal se perder, né, quando ele for encontrado com essa marca, o dono vai saber, né, que aquele animal pertence a ele, pertence à sua fazenda, enfim. Já nos dias lá do apóstolo João, isso era comum também de se acontecer, isso era feito, né? Os animais eles eram marcados ali para que se soubesse a quem eles pertenciam. Só que não somente os animais eram marcados. Existem muitas evidências que vão mostrar que pessoas também eram marcadas. Então era algo muito comum na época que os escravos, por exemplo, eles fossem marcados, né, para que houvesse ali uma identificação sobre quem eles pertenciam. Não somente os escravos, também existem fortes indícios de que os soldados romanos também recebiam algumas marcas ali de identificação. E também era muito comum que adoradores das religiões pagãs também recebessem marcas que identificassem que eles eram adoradores de determinado
Deus. Tá? Então isso era algo comum daquela cultura, daquele contexto ali histórico. Naquela região ali da Ásia Menor, então as pessoas elas mostravam a devoção que elas tinham a um determinado Deus, recebendo uma marca então que identificasse essa pessoa, né, como uma adoradora de fato desse determinado Deus. Então essa marca ela era exibida ali, né, de forma externa e de forma muito orgulhosa para essas pessoas também. Elas se orgulhavam de ter essas marcas, serem vistas e reconhecidas como adoradoras desses deuses. Então, receber uma marca aqui, ela indicava que um determinado indivíduo, ele pertencia, ele servia ou ele cultuava a alguém, correto? Então, tendo entendido isso, irmãos, nós podemos citar aqui um texto aqui específico para nós termos uma compreensão um pouco melhor. No Apocalipse mesmo, no capítulo 14, nos versículos de 9 a 11, o texto vai dizer o seguinte, Apocalipse 14, de 9 a 11. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Então, semelhantemente aqui a essa referência, nós lemos no capítulo 14, lá no capítulo 20, no versículo 4, João, ele relata ali ter visto que aqueles que morreram pelo testemunho de Cristo e pela palavra de Deus que foi dada a eles, foram aqueles que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas e nem em suas mãos. Então, assim, de acordo com os capítulos 13, 14 e o 20, receber a marca da besta significa claramente pertencer à besta e render adoração a ela, ok? Outro ponto que é fundamental sempre que nós estamos lendo aqui o Antigo Testamento, o livro do Apocalipse, é nos lembrarmos que João ele sempre se utiliza de referências do Antigo Testamento, né, para exemplificar aquilo que ele está falando também. E uma coisa que é fundamental, irmãos, da nossa leitura da Bíblia, seja de qualquer texto que nós estamos lendo da Bíblia, é que a Bíblia é a melhor intérprete da própria Bíblia. A Bíblia, ela se interpreta. Então sempre haverá textos para comprovar e para interpretar aquilo que você está lendo, dentro da própria Bíblia. Por isso que é tão importante que a gente estude a Bíblia, né, para nós conhecermos e vermos as referências que existem, né, em relação a cada texto. Então, diante disso, nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que João, então, ele quis dizer com a questão de ser marcado na testa ou na fronte, né, e na mão direita? Será que ele usou alguma referência do Antigo Testamento aqui? Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 8. O texto lá diz assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ou ao deitar-se e ao levantar-se. Agora olha o que diz o versículo 8. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. Nesse texto aqui, irmãos, nós podemos perceber que a ideia de um povo marcado na fronte, na testa ou na mão, tem origem aqui no livro de Deuteronômio, ok? E essa é uma ideia que é destinada ao povo de Deus, e não aos que serão condenados.
Tá? Então nós percebemos que essa expressão também aqui, amarrarás como sinal na tua mão e elas lhe servirá por frontal entre os olhos. Ela tem um sentido figurado. Ninguém aqui amarraria literalmente os mandamentos de Deus na mão ou penduraria eles na testa. Não é algo literal. Porque se nós formos interpretar como sendo algo literal, quando o texto ali de Deuteronômio diz que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, ou a parte que diz aqui também no versículo 7, você as inculcará em seus filhos, nós vamos ter que entender isso como literal também. E o texto, claramente, ele não está dizendo que o coração de alguém precisa ser aberto, como que a gente faz em uma cirurgia, a cabeça do seu filho precisa ser aberta, por mais que às vezes os pais tenham essa vontade, né, de abrir lá a cabeça dos filhos e socar ali dentro tudo que ele acha que é o correto. Mas o texto não está se referindo a isso, não é algo literal, que está dizendo, você vai lá, você vai abrir a cabeça do teu filho e vai socar tudo lá dentro. Você vai lá, você vai abrir, partir o coração e colocar tudo lá dentro. Se nós formos entender como literal a questão de amarrar essas palavras nas mãos e colocar como frontal, né, entre os olhos, nós vamos ter que entender como literal o texto todo, não dá para a gente separar. Então a mensagem aqui é muito clara. Por que na fronte, na testa, ali entre os olhos? Para representar, irmãos, que todos os pensamentos, todos os olhares, todas as vontades, todos os desejos do ser humano, eles devem necessariamente serem guiados pelos mandamentos de Deus. E por que na mão? Para representar então que todas as ações práticas, todas as ações propriamente ditas, que são motivadas por aquilo que se cria no nosso interior, elas também precisam ser guiadas pelos mandamentos de Deus. Então quando Deus diz ali ao povo que eles precisam inculcar na cabeça dos seus filhos, que eles precisam amarrar ali em suas mãos, ter como frontal entre os olhos, Deus está falando isso, que tudo aquilo que vocês pensarem, tudo aquilo que vocês desejarem dentro de si, precisam ser guiados pelos mandamentos de Deus. Por quê? Para que assim as suas ações práticas, para que assim aquilo que vocês vão fazer daqui em diante, sejam uma evidência daquilo que está enraizado dentro de vocês, no seu coração, na sua mente, e que aquilo que a sua visão enxerga. Então é exatamente sobre isso que o texto está dizendo. Outro texto interessante aqui, que também pode ter sido utilizado por João aqui, é Ezequiel capítulo 9, versículo 4, que vai dizer assim: e disse-lhe o Senhor, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal as testas dos homens, que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aqui é uma referência a pertencimento. Da mesma forma como aqueles que tiverem as marcas representam que pertencem ao diabo, o texto aqui faz uma referência de uma marca, mas aqui no caso uma marca positiva, que mostra a quem aquele povo pertence, né? Esse povo aqui de Jerusalém, do meio de Jerusalém que está descrito aqui. Então mais uma referência que pode ter sido usada por João ali. Quando nós voltamos aqui no Apocalipse, então, com auxílio aqui desses textos que nós lemos do Antigo Testamento, então nós conseguimos entender com mais facilidade que a mão direita, então, usada aqui por João, ela se refere às obras, às ações práticas de uma pessoa, que uma pessoa deve ter, né, em todos os âmbitos da sua vida, que elas devem ser guiadas pelos mandamentos de Deus. Então Deus está nos dizendo que tudo aquilo que você fizer na prática precisa ser guiado por Deus. E em relação à fronte, né, à testa, aquilo que está entre os olhos, é para simbolizar então justamente aquilo que a nossa mente pensa. Aquilo que nós temos para nós em termos de filosofia de vida, de conceito de vida, de maneira de pensar a vida, pensar as circunstâncias da vida. Então, quando o texto aqui vai dizer sobre receber a marca da besta na fronte e na mão direita, isso significa que uma pessoa pertence a um grupo que é contrário ao grupo de Cristo. Aqueles que seguem a Cristo, que receberam, que foram incentivados a terem como marca lá atrás. Então, o que ele pensa, o que ele diz, o que ele faz, o que ele escreve,
irá refletir o espírito anticristão que governa este mundo, né? Deixando evidente que, de uma forma ou de outra, as suas ações, as suas filosofias de vida, as suas práticas, a sua forma de pensar, elas perseguem a Cristo e elas são contrárias àquilo que os mandamentos de Deus nos ensinam. Então, irmãos, isso se aplica nas mais diversas situações. Desde o perseguidor que tortura, que mata um cristão em alguma parte do mundo por aí que nós vemos, até mesmo em uma pessoa comum que dá base, que dá ênfase, que apoia uma lei, por exemplo, que se aprova em uma grande cidade, em um grande centro, que vem contra aquilo que os princípios e os mandamentos de Deus nos ensinam. Tanto um quanto o outro são aquelas pessoas que estão refletindo as marcas da besta, as marcas de Satanás, são adoradores do diabo, ok? Ainda que de forma inconsciente, irmãos, porque muitas das vezes quando nos falta o verdadeiro conhecimento da palavra, nós acabamos agindo de forma até que inconsciente contra a palavra, porque é um caminho natural. Se você não tem um meio termo, irmãos, aquela história que a gente sempre comenta, uma pessoa que é muito boa, que não faz mal para ninguém, não rouba, não mata, paga as contas em dia, mas não tem Deus. Se não tem Deus, não tem nada. Se falta Deus, falta tudo. Então não significa absolutamente nada. Para este mundo pode representar algo, muita coisa. Mas para Deus, para ser salvo, para alcançar a salvação, não há outro caminho a não ser reconhecer que Cristo é o Senhor das nossas vidas, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou pelo perdão dos nossos pecados, e reconhecer que sem o perdão do Senhor, sem o arrependimento de pecados, nós não alcançamos a salvação. Então, se uma pessoa não tem esse conhecimento, ela é levada por este mundo, levada por aquilo que o mundo oferece, que aparentemente é bom, e essa pessoa está entregue. Essa pessoa não tem a marca de Deus, não tem o selo de Deus, tá? Então, outra coisa interessante aqui para nós pensarmos em relação a esse tema, é que, como nós já vimos aqui nos capítulos anteriores, existe um povo que receberá uma marca, um selo, né? Algo que os diferencia da multidão, algo que expressa que essas pessoas são de fato salvas. Isso vai nos mostrar, irmãos, que a marca da besta, então, ela é um tipo de imitação, uma imitação fraudulenta, né? Que Satanás ele tenta utilizar para imitar o selo do nome de Deus que os salvos recebem. Como nós vimos, essa ênfase aqui sobre receber uma marca que está na fronte, entre os olhos e na mão direita, é algo que foi destinado ao povo de Deus. Lá atrás, lá no Antigo Testamento nós vimos. É uma referência clara daquilo que o povo de Deus precisa ter. Então, quando nós vemos aqui no Apocalipse, Satanás tentando imprimir a sua marca nas pessoas, é claramente uma tentativa de imitar aquilo que Deus já fez com os seus. Então, esse selo que os salvos recebem, ele indica que eles pertencem a Cristo, que guardam a sua palavra, que dirigem as suas ações práticas de acordo com os mandamentos de Deus. E que os mandamentos de Deus são aqui a evidência de que essa pessoa possui a mente de Cristo. Né? Porque, irmãos, as nossas ações práticas, elas revelam aquilo que nós somos no nosso interior. E não na frente dos outros, tá? As nossas ações práticas, quando nós estamos sozinhos, quando nós não estamos sendo vistos por ninguém, é isso que de fato reflete a mente de Cristo em nós. Não é o que nós fazemos na frente das pessoas. Isso também, mas geralmente o ser humano ele tem a capacidade de manipular aquilo que ele é na frente das pessoas para se mostrar ser alguém que ele não é. Isso, infelizmente, é algo que faz parte da natureza humana, tá? Então, aquilo que nós somos no nosso íntimo, no nosso secreto ali, é o que de fato evidencia quem nós somos em Cristo. Nós realmente temos ou não a mente de Cristo, tá?
E por outro lado, então, quem não possui esse selo, o selo de Deus, consequentemente, possui a marca da besta. É o que nós falamos, não tem meio termo, não tem meio do caminho. Ou você é, ou você não é. Irmãos, então isso significa que o ímpio, ele vai persistir em uma vida de iniquidades. Ele tem prazer, ele se satisfaz na sua vida de pecados. Por quê? Porque ele pertence à besta e ele adora a Satanás. Ele está vivendo a sua vida sob essa influência, debaixo dessa influência. Essa marca, ela está presente sobre os homens em todas as épocas. Nós vemos isso acontecer desde que o mundo é mundo. Desde o pecado em Adão, nós vemos isso acontecer. Todas as perseguições, tudo aquilo que Deus, o próprio Deus fez, punindo o povo de Israel diante da sua desobediência. Morreram pessoas ali por causa da sua desobediência, pessoas que refletiam neles a marca de Satanás, que não obedeciam a Deus. Então todos aqueles que não tiveram ali os seus nomes escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, são portadores dessa marca, ok? Como nós vimos no estudo anterior, lá nos dias de João, aquelas pessoas, os cristãos, as igrejas, eles estavam sendo oprimidos de forma muito, muito violenta, né? Por parte do Império Romano. Então eles tinham os seus bens confiscados, eles eram perseguidos, eles eram torturados, eles eram condenados à morte. O imperador da época, que era Domiciano, como nós também falamos, ele se autoproclamava Deus, né? E ele exigia que todas as pessoas prestassem culto e rendessem adoração a ele. Então qualquer um que se negasse a fazer isso, cumprir essas ordens, eram impedidos então de exercer qualquer ofício comercial, qualquer tipo de negociação financeira, eram perseguidos, presos e até mesmo mortos, né? Foi até dessa maneira que os apóstolos foram morrendo, através dessa perseguição, tá? Diante disso, irmãos, o que poderia se esperar aqui de um contexto como esse, é que houvesse um conflito, então, entre um grupo de cristãos, em sua maioria formada por pessoas simples, por camponeses, pessoas humildes, simplesmente contra aquele que era o maior império do mundo. Então, aos olhos humanos, aos olhos do homem, aqueles dias ali pareciam indicar o fim da igreja. Era algo quase que certo, tá? E é diante desse pano de fundo aqui que o livro do Apocalipse foi escrito. Diante deste medo que aquelas pessoas tinham de serem extintos, de que tudo acabasse ali, diante do medo da perseguição. Então, o livro do Apocalipse é uma forma de Cristo mostrar à sua igreja e demonstrar a ela que ele estava atento a tudo que estava acontecendo com eles, primeiramente, e hoje nós nos apropriamos disso, entendendo que Cristo está consciente, vendo tudo que está acontecendo conosco também aqui. Então, os verdadeiros cristãos, eles foram convidados aqui, através de tudo que estava escrito aqui, a perseverar. O livro de Apocalipse, ele serve para nos deixar atentos em relação a tudo que já aconteceu, vem acontecendo e ainda irá acontecer, nos deixar preparados, mas também para nos trazer um refrigério e o entendimento de que Cristo está no controle de tudo que está acontecendo. Todos aqueles então que foram convidados a perseverar, convidados a não aceitar a marca da besta nas suas vidas, né, serem adoradores de Satanás, todas essas pessoas receberam essas mesmas palavras. Então, por conta disso, muitos ali, desde de muito tempo atrás, muitos morreram. Eles ficaram firmes, na certeza de que eles seriam levados a Cristo, mas eles morreram para este mundo. Literalmente, eles foram perseguidos, torturados e mortos. Mas uma morte muito, muito breve. Porque ressuscitaram em Cristo. Assim como todos aqueles que morrem em Cristo, ressuscitam nele também. Então, irmãos, o livro do Apocalipse, ele tem essa tendência aqui, né, de nos mostrar isso. Ele nos mostra todo o preparo que nós precisamos ter, assim como também ele nos mostra que Cristo está no controle.
Nunca se esqueça disso. Nunca se deixe levar por um temor, por um terror, né, que muitas das vezes nós acabamos trazendo para a nossas vidas. E nos esquecemos de que Cristo está no controle de fato. Tá? Então, o livro aqui também ele nos mostra que possuir esse selo, o selo de Deus, é ter a certeza da vida eterna. É possuir a vida eterna. Possuir o selo é ter a vida eterna. Enquanto possuir a marca da besta, o selo de Satanás, é o contrário. É permanecer, é perecer eternamente no inferno. E, irmãos, quando nós olhamos para os nossos dias, nós ainda vemos muitas pessoas, muitos irmãos que às vezes perdem seus empregos, passam por necessidades, são impedidos de realizar algum tipo de negócio que seja justo economicamente falando. Por quê? Porque permanecem fiéis aos seus princípios, aos princípios bíblicos, aos mandamentos de Deus, porque são guiados, os seus olhares não conseguem olhar para outro lugar a não ser para os mandamentos de Deus. Então, por não possuírem a marca da corrupção deste mundo, a marca de Satanás, que é imposta por ele, eles são então prejudicados ainda nesses dias, de forma dura, muitas das vezes. As palavras do Apocalipse, irmãos, elas são tão atuais para aqueles irmãos do primeiro século que receberam essa mensagem aqui primeiro, como ela é atual para nós hoje, século 21, para a igreja de hoje. A marca da besta ela vem atravessando os anos, ela pode ser vista de forma nítida, né, em qualquer momento histórico que nós vamos olhar para a história da igreja. Nós vamos sempre ver as perseguições características de uma influência do mal, de uma influência de Satanás. As marcas da besta que estão impressas em outras pessoas, sendo usadas para perseguir, para atormentar o crente, de forma nítida, de forma clara. E para isso também, dessa forma, fazer uma oposição aqui aos crentes, né? Aqueles que são fiéis a Deus. Então tudo isso, irmãos, também nos mostra um período que introduz o fim, tá? Onde o anticristo ele ainda há de se manifestar. Um período em que a igreja será perseguida como nunca ela foi. É o que Jesus diz lá no seu sermão escatológico. Chegará este tempo. Então, é aquilo que nós sempre estamos falando aqui. É essa interpretação do paralelismo progressivo. Coisas que acontecem, que se repetem, que estão acontecendo de novo, e de novo, e de novo, e elas vão progredindo, elas vão ficando cada vez mais fortes, mais intensas, até que chegue então esse ápice, onde o anticristo estará reinando de fato, né, e que a igreja será perseguida como nunca ela foi. Mas as marcas do anticristo, as marcas da besta, elas já estão impressas neste mundo, nesta geração, e tudo já está acontecendo. Toda essa perseguição já é nítida, cada vez fica mais forte. Então nós não sabemos quando isso se tornará pior. Nós não sabemos quando isso vai se manifestar de fato, mas quando acontecer, irmãos, independente da época, do momento, independente de quem venha, a mensagem para nós será a mesma. É o que diz Apocalipse 2:10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. É o que diz Apocalipse 13:10. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Esta mensagem é atual. Era atual para aqueles irmãos e é atual para nós hoje também. Amém? Então nós vamos falar agora um pouquinho sobre o que significa o 666. Famoso. Bom, como nós já falamos, o texto de João, da mesma forma que ele abrange
todo o período da existência da igreja, mostrando a perseguição de Satanás contra os seguidores de Cristo ao longo do tempo aí, ela também possui aqui uma aplicação para os cristãos do primeiro século, né? Aqueles que foram os primeiros a receber este livro. A mensagem inicial era para eles, ok? Então, para aqueles irmãos, naquele momento, não foi tão difícil assim de se interpretar o significado do número 666. Nos tempos antigos, as letras do alfabeto, elas também podiam ser usadas como números, né? Assim como hoje nós temos os algarismos romanos, né? Que a letra X, por exemplo, ela representa o número 10, né? Naquele período ali, tanto no grego quanto no hebraico, também isso acontecia, isso poderia ser usado. Então, por conta desse duplo uso das letras, era comum que em algum determinado momento, quando alguém queria falar de alguém, né, e não ser tão claro assim, falar como se estivesse falando em um enigma, ao invés de usar letras, se usava números. Então era feita uma transliteração, uma interpretação daquelas letras, via os números, né, dos números no caso, para se identificar as letras, né? Hoje, isso é uma técnica que a gente conhece como criptograma, né? Lá também existiam essas técnicas, tanto para o grego quanto para o hebraico. Então, ao longo dos anos, vários nomes a eles foram sugeridos, então, para decifrar esse número. Só que a tarefa, se nós tentarmos fazer isso hoje, ela é bem complexa, né? Porque é preciso pegar um determinado nome em grego, transliterar ele para o hebraico, para então você aplicar o valor numérico, o fator numérico dessas letras e se chegar então a uma somatória necessária. Então já foi sugerido o nome de Nero César, de Tito Flávio Domiciano, que era o imperador da época, e outros nomes também de vários imperadores e de pessoas más que surgiram no decorrer dos tempos aí. Só que nenhuma dessas possibilidades, elas se mostraram definitivamente eficazes, né? E não se colocou um ponto final. Mas, irmãos, seja qual for a interpretação ali primária deste número, no caso, nós entendemos que isso ficou muito restrito para aquelas pessoas daquele período, tá? Isso, com o tempo, isso foi se perdendo rapidamente. Principalmente porque, se nós pararmos para pensar, tanto o grego quanto o hebraico, o aramaico, que são as línguas originais da Bíblia, são línguas arcaicas, que já não são mais praticadas nos dias de hoje. O grego, ele passou por uma reformulação, o hebraico também, são línguas que mudaram demais. O grego que foi escrito a Bíblia é o grego koiné, é um grego que, se você chegar na Grécia hoje para falar esse grego, ninguém vai te entender, porque é um outro tipo de linguagem. Assim como toda a língua, ela vai passando por uma reformulação, né? O próprio português, nós vemos que, se nós pensarmos a um português que era falado, sei lá, 100 anos atrás, era completamente diferente do que nós falamos hoje. Vão ter palavras que vão ser usadas que a gente nem vai entender o que é hoje, certo? Então, são coisas que caíram no desuso, no caso. Por isso que isso, com o tempo, foi se perdendo. Tanto é que os pais da igreja ali, que vieram coisa de 100 anos depois de que o livro do Apocalipse foi escrito, algo relativamente, né, próximo, se comparado a nós, por exemplo, né? Eles também já não conseguiram decifrar, né, aquilo que significava para aquela época esse número. Então, o que nós podemos concluir é que Deus, Ele não permitiu que ficasse tão claro para nós a identidade exata daquele homem específico do qual João estava se referindo para aquela época, para aquelas pessoas daquela cultura ali naquele momento. Tá? Não é algo que se pode cravar, não, é isso. João estava falando sobre isso. Tá? Mas, muitos intérpretes hoje, né, talvez a maioria e os mais respeitados, eles vão aplicar um raciocínio aqui que considera a importância simbólica dos números. Nós sempre estamos vendo que o livro do Apocalipse, os números, elas têm uma importância ali por trás deles, que tem uma representação,
tá? Então eles entendem que o número 6 na Bíblia é o número do homem. Ou seja, enquanto 7 é o número da perfeição, o número 6 simboliza um número imperfeito, um número que é incompleto, correto? Então, na interpretação que se tem, a repetição 6, 6, 6 é para fazer uma referência de que 6 não é 7. E que por mais que ele seja repetido inúmeras vezes, um após o outro, ele nunca será 7. Ele chegará apenas no 6. Então teria um significado para nós, né, que demonstrasse que a besta, ela falhou ao tentar alcançar a perfeição. E que por mais que ela tentasse, ela nunca conseguiria ser. 6 nunca será 7. A besta, por mais que ela tentasse, ela sempre continuaria sendo 6, nunca alcançaria o 7. Então, de tudo isso, nós entendemos, nós podemos dizer aqui, que o mais importante em relação a este número, irmãos, é que o número da besta é número de homens, como o próprio texto diz aqui. E se é número de homens, ele está fadado e condenado ao fracasso. Ok? Então, o que nós concluímos? Nós vimos que existem várias interpretações diferentes sobre o tema. Nós vimos que existe uma necessidade também de nós usarmos a própria Bíblia aqui para nos auxiliar nessa compreensão desse tema. Nós vimos que também nós precisamos usar o contexto histórico e cultural também, para nós entendermos as características daquilo que o texto está dizendo, as referências que João estava usando. E diante disso, irmãos, fica claro para nós que nós não podemos, como nós falamos lá no início, isolar os textos do Apocalipse, de toda a Bíblia, mas principalmente do Apocalipse, só para nós criarmos então uma teoria de um momento específico do futuro. Tá? Porque se nós fazemos isso, nós diminuímos demais aqui a significância e a aplicação daquilo que são verdades descritas aqui para nós. Então o Apocalipse, como nós também já falamos, ele era tão atual para aqueles irmãos do primeiro século que receberam essa palavra a primeira vez, quanto é para nós hoje. Tem o mesmo peso, a mesma representação final, né, tanto para eles quanto para nós. E o fato aqui da marca da besta, ela definitivamente não ser um chip, não ser um carimbo, um código ou um cartão, não significa que o anticristo ele não pode usar dessas coisas para confundir, tá? Para perseguir a igreja talvez também. Sem dúvida alguma, irmãos, Satanás, por ser sujo, por ser mentiroso, por ser trapaceiro como ele vai se utilizar de todos os artifícios que ele tem à sua disposição, justamente para confundir o máximo de pessoas que ele puder, para tentar trazer para o seu lado o máximo de pessoas que ele puder. Isso é fato. Só que o que nós não podemos fazer é restringir o significado dessa mensagem que é tão ampla, que é tão grande, que abrange tantas coisas, a um único período específico da história. A pergunta é bem simples quando nós pensamos nisso. Qual que seria a importância para aqueles irmãos das 7 igrejas da Ásia Menor que estavam sendo perseguidos, que estavam sendo atacados, que estavam sendo presos, torturados, mortos? Que importância que tinha para eles naquele momento ali receber a revelação de Deus, Deus escrever uma carta alertando aqueles irmãos sobre o que aconteceria com a tecnologia de 2000 anos para frente? Que importância teria para aqueles irmãos receber uma carta falando para eles sobre chips que viriam a ser implantados na humanidade lá 2000 anos para frente? Eles estavam vivendo ali. A aflição deles era naquele momento. A aflição deles era para aquela situação específica. Então seria muito decepcionante, muito frustrante para aqueles irmãos se o texto aqui estivesse falando sobre o desenvolvimento tecnológico. Porque para eles pouco importaria. E Deus, como nós falamos lá no início,
vem, em meio a esse caos que aqueles irmãos estavam vivendo, trazer uma palavra de refrigério a eles. Mostrar que ele estava consciente de tudo aquilo que estava acontecendo com eles. E de que ele estava no controle, e não só no controle, agindo também em favor deles. Então era uma mensagem atual para eles. Assim como é uma mensagem atual para nós. Então nós queremos... Às vezes a gente tem essa tendência de querer materializar as coisas mesmo, só que quando nós fazemos isso, nós diminuímos a importância e o significado real aqui, amplo, de tudo que o texto está nos ensinando. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo presos, assassinados, e eles precisavam de uma resposta de Deus sobre aquela situação. Eles não precisavam de um alerta de Deus sobre o avanço tecnológico que eles sequer veriam acontecer. Eles estavam prestes a morrer. Então eles não sabiam o que era código de barras. Eles não sabiam o que era www. Eles não sabiam o que era um chip. Eles não sabiam nada disso. Eles não tinham conhecimento, eles nunca tinham visto isso na vida deles. E uma coisa, irmãos, que acaba sendo mística também para nós, é aquele medo que a gente tem de fazer as coisas e ser levado a Satanás sem consciência. Ah, vai que vão implantar um chip na minha mão, pronto, estou condenado, vou para o inferno agora. Calma, não é por aí, irmãos. Deus ele não permite que os seus sejam enganados. Os salvos, eleitos, nunca serão enganados. O texto é claro que nós vimos aqui já, em dizer que se Deus demorasse mais, talvez até os eleitos seriam enganados. Mas Ele não irá demorar. Nós temos visto aqui que sempre existe um período determinado por Deus em que as coisas começam e terminam. Então isso significa que os salvos estão salvos e serão salvos de qualquer maneira. Serão salvos, serão guiados para isso, serão revestidos, renovados em fé, renovados em força e não se deixarão enganar. Entende? A ação do diabo, irmãos, é o que nós temos visto aqui. Que jeito que o diabo age nos nossos dias? Ele age assim, perseguindo a igreja, matando pessoas fisicamente, perseguindo os discursos, através dos governos, colocando leis que são contrárias à nossa fé, perseguindo as nossas crianças nas escolas, tentando colocar na cabeça delas aquilo que não vem do Senhor. Essa é a perseguição que já está acontecendo. Só que é algo nítido, é algo claro, é algo que nós temos o conhecimento, nós sabemos disso. Essa é a marca que está impressa. O que aqueles homens faziam naquela época? Eles tinham que adorar ao imperador. Se eles não adorassem ao imperador, eles eram perseguidos. Eles não podiam fazer negociações comerciais, eles não podiam comprar, não podiam vender. Eles eram perseguidos, presos, torturados e mortos. Algo prático, algo visível. O que gerava aquilo para eles? Era a adoração a um outro Deus. Então, o que define se nós temos a marca, o selo de Deus, é a adoração a quem nós estamos rendendo. Só que render adoração a Deus não se restringe aos cultos que nós viemos aqui, levantamos a mão e cantamos com o ministério de louvor. A adoração a Deus é o quanto nós estamos dispostos e o quanto nós temos de fato os mandamentos de Deus por central, por frontal, em meio aos nossos olhos, amarrado em nossas mãos, nos nossos pensamentos, no nosso coração, na nossa vida prática diária. É isso que define se nós somos selados e marcados por Deus. Se nós não temos essas marcas em nossas vidas, consequentemente, somos marcados pelo diabo. Então é algo que, por mais que seja tentador querer materializar o livro, o texto aqui, é algo que se nós olharmos o contexto todo, se nós olharmos a forma como o livro é escrito, não faz sentido. Você tem esse direito, irmãos, como eu sempre falo, sobre o livro do Apocalipse. Você tem o direito de interpretar dessa maneira, sendo mais literal. Ok, tá? Mas
analisando o texto, analisando a forma como ele é construído, analisando as referências que são usadas de Antigo Testamento, por exemplo, a Bíblia, analisando e interpretando a própria Bíblia, não faz muito sentido nós sermos tão literais assim quanto ao que está escrito no livro do Apocalipse, ok? Então, para nós, irmãos, sem sombra de dúvida, a mensagem que também é muito clara aqui é que nós precisamos viver em santidade. Essa é a marca e o selo de Deus em nós. Buscando santidade, mesmo que isso custe a nós, a nossa própria vida, seja física, seja social, no convívio com as pessoas, seja financeira, significa não receber a marca deste mundo, não trazer para si as marcas e os padrões que este mundo oferece e diz ser as marcas corretas. Satanás, ele está marcando as pessoas, imprimindo nelas o padrão deste mundo, as práticas deste mundo, a normalização de coisas que não são normais, o nada a ver, o tudo pode, o tem que amar, mas Deus ama e corrige. Deus nunca amou alguém e deixou ele continuar fazendo. Todo pecador que se converteu durante o período de ministério de Jesus, ele era muito claro na sua mensagem. Os apóstolos, ao pregarem o evangelho, eles eram muito claros: arrependam-se dos seus pecados. E se arrepender dos pecados não é algo que eu faço um dia e no outro dia está tudo bem. Arrependimento de pecados, irmãos, é constante, é diário, todos os dias. Nós não temos um único arrependimento que nós vamos ali, pagamos uma penitência e está tudo certo. E aí eu posso acumular mais um pouco de pecado, depois vou lá e me arrependo de novo. Não, isso não existe. A vida do crente, ela é uma vida de constante arrependimento. É diário. É não se conformar mesmo com os padrões deste mundo atual. Muitas das vezes nós somos tomados, nós somos até incentivados a fazer, e nós cedemos a isso, nós fazemos concessões da nossa fé, nós permitimos que coisas externas tomem conta de nós. E nós temos que estar atentos a isso, nos arrependermos constantemente. E o resultado, irmãos, é que todos estão vivendo aí fora, todos vivem satisfeitos, maravilhados, impressionados e felizes com tudo o que este mundo tem a oferecer. O texto não diz que adorarão a besta, né? Desta maneira, maravilhados com as coisas que ela oferece, impressionados com tudo aquilo que ela tem a dar. É isso. O mundo tem nos dado muitas coisas aí fora. Os padrões que o mundo estabeleceu como sendo padrões normais de vida, padrões felizes de se viver, são padrões que eles criaram e são padrões que hoje são adorados por muitos, inclusive crentes. E é isso que nós estamos sendo chamados a não nos conformar, a não aceitarmos como sendo o normal. Eles estão adorando então a imagem da besta através de tudo que ela tem dado neste mundo, e os seus pensamentos, as suas ações têm refletido a marca que está registrada nelas. E esse é um alerta muito sério para nós, irmãos, um alerta urgente. Nós temos o selo de Deus em nossas vidas. E diante disso, nós não podemos ser iguais ao mundo. Nós não podemos ser confundidos com adoradores da besta. Isso tem se tornado cada vez mais comum no meio da igreja. Nós temos sido cada vez mais parecidos. A nossa forma de se vestir, a nossa forma de falar, a nossa forma de agir tem sido cada vez mais parecida com os padrões deste mundo. E a gente disfarça isso com um discurso de que não, é para atrair, é para chamar para dentro, é para trazer pessoas. Mas espera aí,
Jesus, os apóstolos, eles nunca se conformaram aos padrões do mundo para atrair pessoas. Se fazer de tolo para ganhar o tolo, não é isso. Não é isso, não é você ser igual aos que estão lá fora. É você se colocar no lugar. É você se colocar no lugar de insignificância, de falta de conhecimento dessa pessoa. Você se tornar humilde ao ponto de olhar para determinadas situações sem um pré-julgamento, sem um ataque propriamente dito, para que aí sim você conquiste em amor essa pessoa. É diferente a maneira como você vai sair lá fora para evangelizar alguém com a maneira com a qual eu estou aqui falando com vocês. Porque aqui eu estou falando com crente. Aqui o pastor, quando vai pregar, ele sabe que ele está falando com crentes, na grande maioria. E ele sabe que em determinados momentos, ele vai usar algumas palavras mais duras, alguns ensinamentos mais fortes, porque é para crente. Lá fora o nosso discurso muda um pouco. Nunca devemos abrir mão de chamar pecadores ao arrependimento. Nunca. Essa é a mensagem central do Evangelho, irmãos. Não é Jesus te ama e tem um plano na sua vida. Evangelizar não é isso. Isso é mascarar. Jesus ama. Jesus tem um plano na vida. Mas essa é a mensagem que vem depois do arrependa-se dos seus pecados. Transforme a sua vida. Para que Jesus, então, de fato, cumpra os planos e propósitos que Ele tem na sua vida. Aí, ok. Mas se você chegar simplesmente falando, Jesus te ama, Ele tem um plano, um propósito na sua vida. Essa é a pregação fácil, irmãos, do Evangelho. Dá mais trabalho você chamar pecadores ao arrependimento. Mas é isso que Jesus fazia. Jesus foi ali, perdoou os pecados, e depois Ele falava o quê? Vai, não peques mais. É isso, irmãos. Nós não podemos ser como o mundo é. Nós não podemos querer fazer do nosso ambiente aquilo que o mundo é. Nós não podemos querer atrair pessoas por aquilo que a gente cria, por aquilo que a gente faz, por aquilo que a gente é nas redes sociais, por aquilo que a gente, por aquilo que a gente inventa aqui para fazer pessoas virem. Não. Nós devemos ser referência para quem está lá fora, de vida e de fidelidade a Deus. As pessoas, quando pensarem em nós, as pessoas, quando olharem para a igreja, elas devem reconhecer, entender que este povo é um povo diferente, não por aquilo que eles fazem, mas por aquilo que eles são. Porque neles há uma palavra da qual eles não abrem mão, que eles não fazem concessões dessas palavras, que eles se mantêm fiéis, que eles não se conformam com os padrões do mundo. E diante disso nós encerramos aqui com as palavras de Paulo, em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, muito conhecido de todos nós. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo fala aqui, para que Deus os transforme pela renovação da mente. Da mente. O que transforma a tua mente? Conhecimento. Não são experiências. Conhecimento muda o nosso modo de pensar. Conhecimento nos ensina. Ensinamentos mudam a nossa mente. Sejam transformados. Permitam que Deus transforme a sua forma de pensar. E o que fará isso? Será a palavra. A palavra tem poder de transformar as nossas mentes. Amém?